Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje uma live especial com um grande músico, estudioso da música e também advogado e escritor, né? Está escrevendo um livro também, Rodrigo Israel. Acho que ele já até escreveu um livro aí. O Rodrigo Israel, ao Enzo, meu filho, está assistindo. Enzo, grande abraço para você, meu filho. Beijos, eu te amo. Assiste aí mais, tá bom? Precisamos nos encontrar. Vamos lá. Então, Rodrigo Israel, hoje, né? Já tá. Ó, próxima semana vai estar o Basílio Filho e também vai a Li Benavantes, vocalista. Beatriz também, do vocal. Flávio Gutoc, do country. Teremos Delírios. André Martins, que escrevia para Guitar Play, cover guitarra, na verdade. Lucas Almeida, grande estudioso da guitarra. Ramon Ribeiro, também grande músico. Lourenço Neto, compositor de mão cheia, músico. Rodrigo Ribeiro, de novo, dobradinha. Matheus Lima, grande baixista. Cola Galdês, técnico de som e também músico. E agora nós vamos falar com o Rodrigo Israel. Vou falar para ele que eu estou ao vivo aqui, porque daí ele já entra. Estou ao vivo aqui, Rodrigo. Quando você estiver assistindo, eu já te mando o convite. O Rodrigo está mandando um áudio para mim. Isso aí, galerinha. Enzo. O Enzo entrou pelas duas contas dele. É isso aí. A Palácio Musical é uma loja em Campinas que a gente trabalha junto, tem parceria. Então, você quer comprar um instrumento em Campinas, a loja Palácio Musical na 13 de maio, é bem legal. Tem uma escola também em Paulínia, Caminho Musical, que eu dou aula toda terça-feira, mas tem aula todos os dias lá. E temos também a escola Instituto Scott Oak aqui em Campinas, no Jardim Nova Europa, se você quiser fazer aula, tá bom? O Rodrigo mandou um áudio aqui, deixa eu ver. Boa noite, tudo bem? Eu abri aqui o seu Instagram, mas você ainda não apareceu, né, ao vivo, né? Você já está ao vivo? Como que eu faço para... Eu já estou ao vivo já. Assim que você entrar no Instagram, você vai ver lá em cima, você vai ver Scott está ao vivo. Aí você entrando na live para assistir, eu te mando o convite. ver que você está ao vivo? José, guitarrista. Geralmente é nos stories, nos status que aparece a pessoa ao vivo. Josué, guitarrista, grande Josué, grande abraço a todos vocês. E hoje vai ser bem legal, hoje, a live com o Rodrigo Israel. Esperando ele entrar, né, que é a primeira vez que ele faz pelo Instagram. E a maioria das pessoas que vai fazer no Instagram tem dificuldade no início, né? Mas não é difícil não. Vai aparecer aqui. Assim que eu ver que ele está ao vivo, eu vou fazer o convite para ele. Espera aí. Hoje vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos ver lá, esperar ele entrar. O Rodrigo entrou. E aí, Rodrigo, vou fazer o convite para você agora. Vi que você entrou aqui. Tá bom? Rodrigo Israel. Olha que nome legal. Rodrigo Israel. Dois nomes fortes, né? Rodrigo tá entrando aí. Ó, o Rael Aguiar também tá aí. Rafinha Bastos, não, Rafinha. Rodrigo Israel tá entrando aí. E aí, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, Scott? Como vai você, meu Como... irmão? Tudo jóia, meu irmão? Eu não tô te vendo, não sei o que tá acontecendo Às aí. vezes acontece isso, mas eu tô te vendo. A live inteira, às vezes acontece isso, mas no final, quando eu salvar, Ah, você vai ver os dois, tá bom?
Ah, então maravilha. Eu vou te ver pela mente, eu vou te ver virtualmente, na minha mente. Qualquer coisa, você fala para sua esposa tá aí? A minha esposa está com a minha bebê. Porque daí você fala para ela ver no Instagram dela, que ela vai ver que tá os dois, Ah, tá. tá bom? Mas no final, depois eu te mando o link. Ah, sim. Amor, tá aparecendo os dois, né? Vamos ver se ela tá assistindo. Se ela estiver assistindo, vai aparecer para ela. Sim. Ela disse que tá aparecendo para os dois. Isso, que legal. Eu tô com violão também, nós dois violões. Hã? Você tá com violão, eu tô com violão. Que maravilha. Vamos fazer um duo. Que maravilha. Tenta baixar, erguer um pouquinho a câmera, que o seu rosto está tá cortando. Ergue um O pouquinho rosto só. tá cortando? Ergue um pouquinho para Assim? cima. Aí, tá ótimo. Espera aí, vamos Mais. ver. Tchuc, tchuc, tchuc. É só um pouquinho, porque às vezes quando você não está vendo, você não consegue enquadrar. Né? Aconteceu comigo também. Aí, tá ótimo. Aí tá bom essa posição aí. Tá ótimo? Tá Mais ótimo. um pouco. Viu? Tá bom? Tá ótimo. Ô, Rodrigo, Oi. primeira coisa, eu quero agradecer você por você ter aceito o convite. E a gente se conheceu ali na Anelo, né? Sim, foi na Nelo. Foi um dia que eu estava produzindo. A Josefa está assistindo aí, Josefa. A gente se conheceu na Anelo e você ia fazer aula, eu estava produzindo uma cantora lá, ajudando ela a gravar. Eu acho que naquele dia eu estava fazendo uma apresentação. Sério? Acho que era uma Eu não sabia. apresentação. Que legal. Estava fazendo uma apresentação com o grupo de cello naquele dia. Que da Aí nós hora. acabamos nos cruzando ali no caminho, na Anelo. Foi muito legal. Foi muito bom, gostei. E nesse dia surgiu o convite já para o podcast. Maravilha, gostei, amei esse negócio. Pô, Então, a pergunta que eu ia fazer, a pergunta que eu ia fazer para você, pode falar. Pode falar. É que eu quero te parabenizar também pelo seu trabalho que você está fazendo aí com o podcast, né? Eu tenho visto, puxa vida, muitos músicos de alto gabarito. Eu falei, meu Deus, só pessoas lendárias. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô ali também. Então eu te agradeço e me sinto assim muito honrado com o seu convite, viu? Deus te abençoe. Eu que agradeço. Na verdade, assim, para mim é um privilégio, tá bom, estar com você aqui e todos que passaram realmente grandes músicos, mas para mim todo mundo é igual, né? Ninguém é melhor que ninguém, independente do. Mas tem uns músicos que realmente fizeram a diferença na história da música brasileira. E você, eu estava vendo, analisando a sua história, você tem bastante coisa para contar. Mas vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu faço: qual foi o seu primeiro contato com a música? Quantos anos você tinha? Quem que foi que te inspirou? Teve alguém na sua família ou de fora? Qual foi seu primeiro instrumento? E assim por diante. Então, assim, eu vou falar isso daí, Scott, mas daí primeiro eu quero, antemão, colocar aqui uma frase, porque tudo isso que você está falando, é por causa de uma frase aqui, que eu até escrevi, né? Que se Deus ele te deu um sonho, é porque ele te capacita para você realizar, trazer aquele sonho e fazer aquele sonho se tornar real, né? Então, assim como eu consegui muitos sonhos e realizações de muitos sonhos, então toda pessoa que tiver um sonho e mentalizar e visualizar fazendo aquilo, Deus ele dá condições e ele abre portas, coloca pessoas para te levar até aquele destino da onde o seu pensamento ele já chegou, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, a minha história eu vou tentar aqui resumir. Então, assim, como eu sei que tem outras pessoas que têm, às vezes, deficiência visual, então eu vou fazer uma descrição, né? Eu sou o Rodrigo Israel, eu sou negro, tenho 51 anos, tenho cabelo grisalhos, tenho aparência de aproximadamente 35 anos, ainda graças a Deus, estou vestido com uma camiseta preta
que tem o desenho do Aroeira Project, e estou com uma calça preta jeans, e estou com um blazer cinza, né? E eu sou casado com uma mulher maravilhosa que se chama Josiane, e tenho uma linda filha com ela, que é minha princesa Maria Alice, que tem 1 ano e 5 meses, que está lá no quarto agora assistindo o podcast. Que legal. Então isso daqui, assim, para mim é uma jornada, né? E a música, ela, assim, ela foi muito rica para mim. Ela me trouxe muitos atributos, muitos conhecimentos, inclusive conhecimentos de pessoas, e pessoas que eu jamais, possivelmente, teria condições de chegar perto. E a música, ela foi uma chave que me deu acesso a tudo que eu tenho hoje, a minha esposa, a minha família, amigos. Então, hoje eu tenho amigos do faxineiro até ministro, né? Então, graças a Deus, assim, a música, ela é interessante porque ela faz essa ligação e ela nivela para todos, porque em todos os povos, em todas as línguas, música é música, né? E através da música, eu pude, graças a Deus, me formar em direito. Hoje eu sou especialista em direito previdenciário, faço também o trabalho com com inventário. Eu também sou formado em pedagogia e história, e tudo isso foi por causa do supedâneo da música. A música me deu essas condições, porque eu comecei a dar aula, eu comecei a tocar em casamentos, tocar em aniversário, e ali eu fui andando, né? Agora, eu também estou desenvolvendo um projeto aí, graças a Deus, que é esse daqui, ó, que é o Brincando com o Ritmo. Que legal, inclusive, olha, eu falei sobre esse livro aí. Isso daqui, ó, depois a gente dá uma pincelada nele, só vou dar um brief, né? Então, assim, ele é um livro que eu acabei criando, uma metodologia própria, né, no longo dos meus 30 anos aí de profissão. Então, eu estou ensinando aí um método fácil de aprender a música, a leitura rítmica, de uma forma brincando, né? Então, aí, esse trabalho ele é voltado tanto para músicos, para educadores, professores, pedagogos, monitores, tutores, pais e mães, e todos aqueles que tiverem interesses, né, de estar ensinando musicalização para criança, né? Então, eu disponibilizei esse trabalho aqui, esse método, e em julho eu estou fazendo um lançamento, né, do intensivo desse curso, que vai ser aberto presencial para 30 pessoas. E aí, no caso, as primeiras 30 pessoas que manifestarem interesse, eu vou dar 10% de desconto. Ou melhor, as 10 primeiras pessoas que se manifestarem interesse, darei 10% de desconto. Que legal. Bom, enfim, agora, você respondendo a sua pergunta, né? Como foi que eu me iniciei na música? Né? Deixa eu só tomar aqui um golinho de água aqui. Um Leheim para vocês aí. Um tintim, um saludo. Nesse friozinho é bom um chazinho, né? Muito bom, mas uma água também é muito boa, meu irmão. Água é tem um remédio melhor do que água. Água sacia. Exatamente. Então, como foi que eu comecei? O meu pai e a minha mãe, eles cantavam, a gente morava no sítio. E à noite o que restava era lua cheia, meu irmão. Lua cheia, uma fogueira, batata no meio das brasas, pipocas, e ali um suco ou um chá, às vezes um quentão, e assim que a gente vivia ali na roça. Olha que legal. Então, a minha família era muito musical. E ali a gente tinha sempre alguma coisa, tinha bater a colher inversa, como se fosse uma castanhola. Uma caixinha de fósforo, um batuque, bater numa caixa de papelão. E assim a gente fazia a festa com os nossos pais, né? E assim eu peguei
vim para Campinas, nós viemos para Campinas quando eu tinha 5 anos de idade, porque minha família era toda da roça. Meu pai praticamente analfabeto, minha mãe também. Uhum. Eles malemar sabiam escrever o nome, eu nem escrever, era desenhar o nome, né? E eles vieram para Campinas para que a gente tivesse a oportunidade de poder ter mais estudo e ter uma colocação profissional. Então Uhum. nós viemos para cá e chegou uma hora que o meu irmão, ele falou, pai, eu quero aprender a tocar violão. E aí meu pai pegou, deu o violão para ele e começou a ensinar aquelas coisas, né? Primeira, segunda Em terceiro. e terceira, sabe? Aquela Uhum. coisa, dó, fá, sol com sétima e dó. Aí ele pegou e ensinou meu irmão a tocar uma música. Aí eu falei assim, pô, mas é só com 3 notas? E fiquei pensando com aquilo ali. E meu irmão desenvolveu aquilo. Aí eu peguei e falei assim pro meu pai, ô pai, deixa, você me ensina também? Aí, né? Eu falei, pô, tô ali perto, tal. Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, não tô acreditando que ele falou não. Eu falei assim, não, pai, mas eu tô querendo aprender. Ele falou assim, não, você não tem capacidade para isso, não. Ô, Você louco. não tem cabeça para isso, meu filho. Seu negócio é outra coisa. Aí eu falei, poxa, valeu, 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 mas tudo bem. O que eu fiz? Eu fui lá pro meu quarto, na quina do meu quarto, sabe? Coloquei minha cabeça ali e falei, meu Deus, se o meu irmão, ele tem orelha igual eu, tem boca igual eu, tem olhos igual eu, tem mão igual eu, ele toca, eu também posso tocar. E é isso que eu quero. Olha. E eu vou tocar esse negócio aí. E assim, e assim foi a minha trajetória, né? E aí, Legal. nisso daí, eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, tudo, né? E aí eu queria um violão de todo jeito. E aí Uhum. eu E tinha quantos comecei. anos? Oi? 9? Quantos anos? 11 anos. 11 anos. 11 anos. É. Aí eu queria um violão de todo jeito. Daí eu tinha um vizinho que ele precisava de um servente. Aí eu falei pro vizinho, eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, você pode me dar um trabalho de servente, eu com 11 anos? E ele falou assim, poxa, mas você não vai conseguir fazer muita coisa. Eu falei, eu faço o que der para fazer. Eu falei, mas você não consegue carregar um saco, um balde de cimento. Eu falei assim, eu carrego de meio em meio, eu carrego 2 vezes, não tem problema. Mas eu faço o serviço. Aí ele perguntou, por que você quer tanto trabalhar? Eu falei assim, porque eu quero um violão. Olha. É. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, trabalha 2 meses para mim e eu te dou um violão. Aí Olha. ele tirou o violão, que é o rei dos violões. Aí, meu Olha. irmão, pensa num cara que trabalhou igual um louco, meu irmão. Você sabe do que eu tô falando? O rei dos Eu violões. sei, eu conheço o Tonante, né? Exatamente. O tonante. Não, nessa época aí, eu também tive o rei dos violões, né? E nessa época era o melhor violão que existia, né, para nós, né? Que estava iniciando. É o que tinha. A Josefa está assistindo. Você conhece a Josefa? Josefa Alves. Ah, minha amiga, Santa Rosa. Grande abraço, Josefa. Oi, José. Então, aí o meu primeiro acesso ao E o violão. nome desse, né? O rei dos violões, você fala, nossa, O deve ser rei, muito nossa, eu bom. falei, puxa, é esse mesmo. Eu falei, eu vou trabalhar aqui incessantemente, meu. Pô, Até hoje, se você falar o rei dos violões, você já vai pensar, poxa, deve ser o violão. você enche a boca, meu. Pô, é o rei, é o rei. E a maioria dos meus colegas hoje eu vejo aí, tudo começaram com o rei, né? Depois comprou aquela tonantinha Sunburst, lembra disso daí? Inclusive o Piapara também começou É, com uma o Bruno, Sunburst o Bruno também. Piapara também, o Bruno. É, sabe? Então foi mais ou menos por aí. Mas antes de eu conseguir esse violão, o que eu fiz? Como o meu vizinho e o meu cunhado, eles queriam aprender a tocar violão, e aí eles começaram a estudar com um cara que chama Zé, né? Zé Matias. O cara é bom, o cara tocava uns countries da hora, tal, o cara era bom.
improvisava pra caramba, tinha umas harmonias legais. E aí eles falaram assim, pô, eu vou aprender a tocar violão com o Zé. Eu falei assim, nossa, que interessante. Eu falei, quando vocês forem lá aprender, vocês deixam ficar olhando vocês? Eu falei assim, pode ficar, mas não falei que eu ia lá para aprender. Porque se eu falasse que eu ia lá para aprender, os caras já iam me cortar e já game over, né? Uhum. Aí eu falei assim, então tá, fomos lá, chegando lá na casa do Zé, eu falei assim, Zé, não vou nem entrar, vou ficar aqui na janela só observando. E foi a hora que ele pegou, eles sentaram e o José pegou, passou uma música, e aí eles tinham que fazer um acorde que era o Ré maior. Uhum. Aí a hora que eles fizeram o Ré maior, o meu cunhado fez o Ré, mas só que o Ré, ele estava na. Ele fez com o dedo na terceira casa. Uhum. Aí o Zé Matias, professor, pegou e falou assim: olha, o desenho está correto, porque é um formato de triângulo, mas só que ele tem que ser na segunda casa. E eu gravei isso. Eu falei assim, então o Ré ele tem um formato de triângulo e é na segunda casa e não na terceira. Então eu fiz um paralelo na minha cabeça. Eu falei, bom, se existe a segunda, existe a primeira. Então eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Quantas casas tem um violão? E fiquei com esse Uhum. ponto de interrogação na minha cabeça. Uhum. E também, ao mesmo tempo, já olhei assim, eu falei, opa, 6 cordas eu estou visualizando, tem 6 cordas. Mas quantas cordas tem um violão? A hora que acabou a aula, não deixei para trás. Só cheguei no professor e falei, oi, José, tudo bem, José Matias? Quantas cordas, quantas casas tem um violão? Ele me olhou assim, com um olhar maroto, esse menino tá atrás de alguma coisa. Aí ele me falou assim, tem 12. Eu falei, muito obrigado. Cheguei em casa, peguei um caderno, desenhei 6 linhas e desenhei 12 casas. 12, e fui lá e desenhei o 12 meu até primeiro chegar no acorde, corpo, né? Ré maior. E 12 até foi chegar assim que no tudo corpo, né? começou. Oi? 12 até chegar no corpo, né? Do violão. Isso. Aí eu Uhum. fiz o 12 até chegar no corpo, isso. Uhum. Aí foi lá, copiei também o sol e copiei o lá. E nisso dali eu já comecei a treinar no violão escondido do meu pai. Aí o meu pai ia trabalhar e ficava, às vezes, eu e a minha irmã sozinho em casa, porque às vezes a outra irmã estava lavando roupa, estava fazendo alguma outra coisa, Uhum. e eu subia em cima da cama, pegava o violão escondido do meu pai e eu entregava para minha irmãzinha. Eu falei, toca à vontade, toca. Ela toca Aí, também? hã? Sua irmã toca ainda? Ou não? Toca quase que não. Ela acerta Uhum. alguma coisa. Ela E aí eu começou, falei assim, mas não continuou, né? não, ela Uhum. tem lá o violão, mas é isso. Ela não quis ir pra frente. É porque tem que estudar, né? Aí ela pegou e Uhum. catou o violão, começou a tocar lá, cantou e entregou para mim. Eu falei, ótimo, agora é minha vez. Aí eu fui, meu irmão. Comecei a tocar até meio que dar quase que bolha no dedo. A hora que chegou próximo do horário do meu pai chegar, eu fui lá, catei o violão, guardei certinho. E assim eu fui fazendo todos os dias. Aí chegava no dia da aula, no sábado, eu ia lá na aula de novo ver os caras. Aí eu dava um print no meu olho, eu gravava todos os acordes, levava para casa e desenhava. Que legal. E E assim eu fui fazendo, fui onde que montando lá era, meus estilos. onde que era essa aula? A aula era no Jardim Santa Lúcia. Era, Ele mas era mor... uma comunidade? Era uma aula em grupo? Não, era o meu cunhado e o meu vizinho. Eles tinham aula em dupla, Ah, né? E esse professor José Matias, ele dava aula particular na casa dele, né? eu queria assistir a aula deles. Eu ia lá para ver eles tocando. E você aprendia só assistindo de fora. Só assistindo, só de butuca. Aí depois, às 3 horas da tarde, eles se reuniam de novo para colocar em prática. Quem estava lá de novo, falei, posso assistir vocês? Eu sou fã de vocês.
Aí tem Aí ia lá, aí alguma coisa que eu tinha dúvida, eu ia lá e falei assim, posso olhar aqui o seu caderno só para eu ver? Que legal. Olhava o caderno, daí eu dava um print no meu olho, tirava foto e levava para casa e completava aquilo que era a minha dúvida. Olha Pronto, que meu irmão, legal. montei o meu curso Você falou inteirinho. uma coisa aí que me lembrou também o meu início. Eu tinha um amigo meu que, inclusive, ele era um negrão também, gente boa pra caramba. Ele fazia aula com um cara e acho que era Serjão o nome do cara. E ele falou assim, Scott, vamos assistir uma aula minha? Eu falei, nossa, eu vou. Aí eu fui, só que eu tava aprendendo ainda também, não sabia nada. Rapaz, Uhum. eu lembro que ele passou a pentatônica de blues pro cara, pra escala blues, né? Aí ele ficou lá fazendo a aula e eu fiquei de fora assistindo. Eu aprendi melhor a aula do que ele que estava fazendo a aula. Porque depois ele esqueceu e falou, Scott, o que o cara passou mesmo? Eu falei, passou uma escala de blues. Então, você ficava de fora observando, mas você aprende mais, né? É. Eu lembrei. E aí que é interessante, cara. Nessa época, aos 11 anos, eu comecei a ir numa igreja lá no Santa Lúcia. Eu só vou Uhum. privar o nome de igreja porque são instituições e eu não quero, Tá bom. sabe, depois ser retalhado e etc, né? Não, pode ficar Aí foi tranquilo. numa igreja lá no Santa Lúcia, onde eu comecei lá, e lá tinha um grupo de jovens. E esses dois amigos, que eram meu vizinho e meu cunhado, tocavam lá. E até que Uhum. um dia eles faltaram, os dois faltaram. Cara, ali para mim foi a bola pingando. Cara, aí o pastor pegou e falou assim: Olha, a mocidade vai cantar hoje, era assim que chamava o grupo de jovens, né? Aí falou Uhum. assim: Bom, os músicos não vieram, então acho que não tem como fazer a apresentação. Aí eu peguei e falei assim: Olha, se vocês quiserem, eu posso tocar. Aí o líder dos jovens falou assim: Ô menino, aqui não é lugar de brincadeira, não, aqui é lugar sério, Olha. sabe? É, aí o irmão dele pegou e falou assim: Ô, você está subestimando o menino? Você conhece ele? Você já conversou com ele? Você conhece a família dele? Você sabia que a família dele sabe tocar um monte de instrumento, um monte de coisa, qualquer coisa que você dá na mão dele, eles se viram e cantam bem? Aí ele, Sério? não, não sabia. É, minha família é mais ou menos assim, o que você dá na mão, eles fazem. Só Ele não tem. gosto de estudar, mas tudo bem. O Entendeu? pessoal toca Mas, sopro também lá, tudo? oi? Toca sopro também? Sopro, flauta, saques, mas assim, só não gosto de estudar, mas Mas tem um eu bom falo, mas ouvido. eu falo, na sua família tem alguém que toca sopro? Tem um irmão meu, que é o Silcio, ele toca Que da saxofone e toca hora, flauta também. É. que da hora. E aí, o que acontece? Aí eu peguei e falei assim, ó, deixa eu tocar. O rapaz falou assim, deixa ele tocar. No máximo que pode acontecer é se ele não souber, ele para e a gente continua. Eu falei, é isso daí. Aí ele perguntou, qual música você sabe tocar? Aí eu voltei a pergunta, eu falei, qual música do repertório vocês querem que eu toque? Ele falou, mas como assim? Eu falei assim, eu sei todas. Ele falou assim, mas você não está com você não tá com o caderno. Eu falei assim, eu sei todas decor. Ele falou, com Uhum. introdução? Eu falei, com introdução, pode mandar bala. Aí foi ali, irmão. Eu peguei, toquei a primeira com introdução, o grupo já entrou com força, já veio. E daí, putz, aí é aquela igreja, sabe aquelas igrejas, sabe? Já a igreja já subiu Aí pro a sua ar, vaga já. já foi garantida, já foi contratada. Foi Aquele contratado. dia, aquele dia foi a aprovação da OAB. É, passar na OAB acho que é mais fácil. Ali já foi minha primeira apresentação em público, assim, na paulada, né? Legal. Já foi lá, daí normalmente tocava-se duas músicas, mas aquele dia o pastor ficou tão feliz que aquele dia nós cantamos quatro, cara. Acho que foi quase todo o repertório do conjunto. Eu falei, daquele dia em diante, não parei mais de tocar. E E assim foi, meu ministro. você chegou a estudar música depois, com algum instrumento assim, específico? Logo no Ah, cheguei sim, início? cheguei. Mas aí, assim, meio que eu fui meio que encurralado para isso, sabe? Qual
Porque instrumento você depois... estudou? Oi? Não, Quais? eu estudei mesmo violão, estudei guitarra, né? Aham. Guitarra, e depois eu estudei um pouco de violão clássico também, né? Para pegar Olha. as técnicas dos arpejos. Porque Aham. daí eu queria misturar, tipo um fingerstyle, sabe? Que Fazer legal. o baixo, fazer a melodia Uhum. e improvisar ao mesmo tempo. Tipo, sabe? Fazer os negócios juntos. Aí eu peguei e falei assim, bom, vou estudar isso daqui e tal, e vou casar. Mas assim, antes disso, eu estava nesta igreja que ela acabou crescendo um pouco, e lá, assim, a gente tocava as coisas bem simprão mesmo, simprão. Não era nem simples, era simprão. E aí um dia, num congresso, bufando a igreja, tinha umas 500 pessoas. E Caramba. aí, do nada, apareceu um tal de cantor famoso, que eu também não vou falar o nome dele, entendeu? Uhum. E aí o pastor lá pegou e falou assim, e aí fulano de tal, vem aqui cantar uma música aqui, um louvor. Aí ele pegou e falou assim, ah, não vai dar, porque o meu irmão que é músico, que era famoso também na época, não veio. Eu falei assim, Uhum. fica tranquilo, o Rodrigo tá aqui. É só cantar que o Rodrigo acompanha. Aí eu já olhei e falei, pô, meu cara me jogou na fogueira. Mas você Cara, trabalhou e- muito o ouvido, né? Você hã? trabalhou muito a percepção musical, o ouvido, né? Sim, tocava de ouvido, mas o meu negócio era 1, 4, 5. No máximo 1, 2, 4, 5. Você tá entendendo? Aham. Às vezes davam 6, entendeu? Às É, vezes davam o 6. relativo. Aí o que que acontece? Era basicão, 4, 5 acordes. Uhum. Aí o cara pegou e veio. Assim, vamos ver. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos, as acordes. Para conversar com o Senhor. Olha. Eu falei, o que que é isso? Você tá entendendo? Não, então imagina isso, cara. Eu com 12 anos de idade, aí o camarada cantando aquilo ali, sabe, de improviso, eu nunca tinha tocado aquela música. Não era uma sequência 1, 4, 5, 1, 4, 5, 6, Era sabe? totalmente mais complexa, né? Pô, o negócio mais complexo, tinha empréstimo modal, mudava de tonalidade, via para maior, virava para menor. E aí, Uhum. sabe, o camarada poderia ter vindo, ó, vamos combinar aqui uma coisa mais fácil que todo mundo toca e que É. todo mundo canta, e blá blá blá, e tá tudo fácil. Mas não, o cara pegou e jogou essa no meu peito. Cara, É. daí E no meio. antigamente não tinha esse negócio da base que os caras levavam, né? Playback, nada. Não, ele tinha o playback, mas só que na igreja não tinha um lugar de Ah, tocar. Aí por isso que ele mandou entendi. no meu peito, cara. E aí no meio Aham. da música, cara, a hora que ele passava o acorde, eu tava correndo atrás. Aí eu ia achar depois. Cara, quando ele falava uma nota, já tinha 3 acordes passados. Mas é bom que é Pô, um já desafio, né? É bom que é um desafio para você estudar, né? não, não, é disso que eu tô falando. Aí ele pegou no meio, assim, parou no meio de 500 pessoas que estavam ali dentro, fora os caras que estavam lá fora, tava bufando. Uhum. Eu falei, irmão, por favor, irmão, pode parar de tocar? Porque o irmão está me atrapalhando e eu vou cantar a capela. Cara, Caramba. naquela hora, nessa época eu tinha nessa época eu já tinha 13 Aham. anos. 13 para 14 anos. Cara, eu queria virar uma tartaruga e entrar dentro da carapaça. Era tudo que eu queria naquela hora. E aí, ao É. invés de toda a igreja olhar para o cara, tava todo mundo olhando para mim, cara. Nossa. Aí, aquele dia, eu ajoelhei, eu falei, meu Deus do céu, meu. Não tô aqui para me aparecer, mas também não tô aqui para ser humilhado, não. Eu Exatamente. falei, a partir de hoje, nunca mais eu vou ser humilhado por causa de música e músico nenhum. A partir de Uhum. hoje, eu vou estudar e vou procurar os melhores conhecimentos e agora me segure. Entendeu? E aí, aos meus Uhum. 14 anos, eu comecei a estudar assim por conta. Comecei a comprar um Mircea Diak, Paulinho Nogueira, e tudo, Ah, tudo, certo. tudo. Entendeu? Os livros
E fui por aí. Ótimo. Decorei todo o songbook, meu irmão. Aham. Li aquele, como chama, é, aquele de o Teoria Elementar da Música. Sei, Aquilo, lá- conheço. Oswaldo conhece? O Lacerda. Oswaldo Eu Lacerda. estudei. Aquilo lá para mim era catecismo, era escola dominical, Eu cara. estudei Aquilo também. ali eu sabia na ponta da língua, tenho até hoje na minha cabeça. Que Eu sei legal. todos os capítulos. Sabe, eu falei, nunca mais ninguém vai me deixar para trás e nunca mais, nunca É. mais. E aí o que que acontece? É, Comecei a numa correr parte atrás, foi, numa parte foi humilhante, mas ao mesmo tempo foi uma um injeção alerta, né, para estudar. de ânimo, ele me impulsou. Sabe, foi um impulso. Aquilo ali, senão eu estaria tocando os 3 acordes até Às hoje. vezes a crítica é melhor do que É, o elogio, né? Às vezes exatamente. o elogio te estagna. Aí você tem que ver como que você vai aceitar isso que a pessoa está falando para você. Se É, você vai aceitar essa crítica como uma mola propulsora que te alavanca ou algo que vai ser destrutivo para você. É você que vai examinar isso, né? é. E aí eu peguei, fui correr atrás de livros, fui estudar tudo, e eu não tinha condições de pagar um curso, daí eu fui estudar por conta, fui ser autodidata, Autodidata. ter que me desenvolver um aprendizado. Eu Aí estudei comecei a muito comprar autodidata no os início. finis. Eu estudei muito autodidata no início e foi muito bom, assim. Eu era bem organizado, não sei se você também era assim, mas eu pegava um papel, uma folha em branco, fazia um plano de estudo, falava, vou estudar esse Sim, assunto, esse assunto. Isso aí, se você sim, for um autodidata disciplinado, você aprende muito bem. Até melhor do sim. que muitas vezes na escola, né? Eu sou esse cara. É. Eu sou esse cara dos detalhes, número tópico 1, tópico 2, tópico Isso, 2.1, 2.2, sabe? Eu sou esse cara, exatamente. sou É. sistemático. E Então é aí, legal porque você aprende, você evolui muito, né? isso foi muito bom para mim, sabe? E daí o que que acontece? Eu comecei a estudar ali por volta dos meus 14 anos, Uhum. sozinho, e com 16 anos, aí eu já comecei a tocar numa banda, né? Já comecei a tocar em banda, comecei a tocar em festivais, em Campinas todo, todos os festivais, festa de todas as igrejas, de A a Z, de pentecostal a Legal. tradicional, eu estava lá, Que da entendeu? hora. Tocando em todo o estado de São Paulo, sendo convidado, e aí foi, sabe? Aí até que um dia, aos 18 anos, 17, aos 17 anos mais ou menos, eu fui convidado para tocar numa banda e fazer uma apresentação lá, num show social lá em Manaus. Olha que Aí legal. essa banda eu posso falar o nome, porque essa banda eu fazia parte, então não tem direitos Aham. autorais daí. A banda era chamada Banda Dunamis. Então Dunamis. os nomes das pessoas hoje eu não vou expor, só vou falar o nome A da banda. E banda tá Dunamis ótimo. é aquela que gravava gospel? Isso, Banda Dunamis do gospel. Então a gente abria aqui para Rebanhão, para Cates Barneia, Uhum. para Oficina G3, FO, para essa moça aí que canta Como um farol que brilha à noite, como. A Esqueci o nome Soraya da Aline Moraes, nessa Barros. época, a Soraya Moraes tinha uma banda que chamava Metanoia. É, lembro também. Aí a gente tinha muita parceria com esse pessoal aí dessa pastora aí que você falou, de lá de São Paulo, que é do Estevão Hernandes, A Bispa né? Então a Sônia, né? gente, da Bispa Sônia Hernandes. Então a Uhum. gente estava muito lá, e aí o Will Kias também, ele tocava no Cates Barney e tocava com a gente na nossa O banda também. Então a gente Wilkias, sério, o e o Wilkias é um Kias grande também saxofonista, né? saxofonista. Eu É, conheço ele. sim. Cara, gente boa, pessoa Gravou maravilhosa. é, E ali na igreja do Estevão Hernandes, lá também foi ali que eu conheci a esposa dele, que hoje já não está mais aqui, né? foi, Os foi. meus sentimentos a ele, né? E enfim, e assim foi a nossa trajetória. Essa E banda até, Duma, se eu não me engano, eu cheguei a ouvir essa banda. É uma banda de louvor, né? De sim, louvor, de adoração, essas coisas, né? cara, a gente fazia tudo, a gente fazia adoração, mas só que a gente também toca, porque o nosso som era meio funkeado, Aham, tinha um reggae, tinha tudo, você tá entendendo? Era bem aham. pop, bem Você pra tocava frente. qual instrumento na banda Duma? Ou você cantava? Na Dunamis eu tocava guitarra, né? Cantava também?
mais tocava. Eu mais tocava. Então, assim, o meu lance era focar em tocar. Descer o porrete. Aham. Depois foram agregando Você outras tinha quantos pessoas. anos? Uns 17 anos, né? Acho que eu comecei com 16 anos. Com Se 16 você, anos. se você não quiser falar, não precisa, mas você tem quantos anos agora? Eu falei no começo, eu falei que eu tenho 51 anos. Ah, então eu vou fazer também 51. Então, eu tenho Esse ano. 51 anos Você com aparência nasceu. de 35. Foi o que eu falei no começo, foi o Ah, cabelo grisalho. eu não prestei atenção. Você nasceu em 74 também? Não, nasci em 73. Eu vou fazer 52 agora em 10 de julho. Ah, eu faço em julho também. Que legal, cara, quando você faz? Eu faço dia 31 de julho, 51 anos. Que legal, você é leão. Leão, leonino. E Que você é legal. câncer? Eu sou canceiro. Canceriano. É o signo do Raul Seixas. Eu sou o ostra. Mas no horóscopo chinês você é boi. Ou Que legal. é boi, né? Boi. Não sei, depois você me ensina esses O negócios aí que eu não horóscopo tenho chinês muito não. o horóscopo chinês é o ano que você nasceu. Que legal, que De legal. 12 em 12 anos muda o horóscopo. Uhum. De ano em ano, né? Tem um signo. Eu nasci em 74, eu sou o ano do tigre, você é o ano do boi. O boi Que também se fala legal. búfalo também, fala Uhum. búfalo. Aí uma hora você me ensina esses detalhes aí, que eu tenho curiosidade de Eu aprendizado, acho sabe? Eu gosto de legal saber o isso. horóscopo chinês, assim, a gente vai voltar para a música, já vamos falar rapidinho. O horóscopo chinês eu acho legal, eu conheci porque eu comecei a estudar um pouco sobre o budismo, né? E Hum, foi o próprio Buda, o Gautama Buda, que criou esse horóscopo chinês. Segundo a lenda, reza a lenda, diz que ele chamou um animal por vez. E aí foi vindo um animal na ordem por vez. Aí ele foi nomeando cada animal para um ano. hum, hum. Aí veio o porco, veio o rato, depois veio o cachorro, aí veio o boi, o búfalo, veio o tigre, depois veio o coelho e assim por diante. E Legal. aí ele coloca característica, é bem legal. Assim, não é uma coisa assim, talvez você não acredite que você é cristão, né? Você deve ter outro pensamento, mas é uma linha de pensamento do budismo, né, também. Então, voltando. Aí você chegou a gravar com a banda Dunes no estúdio também? Dumanos? Então, eu não cheguei a gravar, né? Não cheguei a gravar. Aí na gravação, quem já foi que entrou no meu lugar foi um camarada chamado Joatão. Já ouviu falar desse Porra, cara? esse cara era fera na época, hein? Joatão Batista de Ele era Macedo. muito conhecido na época, eu lembro Cara, dele. esse, assim, para mim, assim, ele foi uma das maiores inspirações, assim, harmônicas para mim, né? Tocava muito. Inclusive, foi ele o meu primeiro professor oficial, Sério? né? O meu primeiro Legal. professor Ele também oficial. era de Campinas? Ele, na realidade, ele tocava numa igreja também aqui em Campinas. Eu Uhum. vou só falar só a proximidade. Próximo da rodoviária, Ah, pega tá? por fora. Tá. E aí ali eu conheci ele e também Uhum. conheci todo o pessoal do Kadosh, do Atos 2, que antes era Atos 2, tudo. Lembro. E ali eu fui desenvolvendo, né? Aí eu Uhum. perguntava para ele, né, "Mo, onde você aprende esses negócios?" Aí ele fala, cara, o negócio é o seguinte, você tem que escutar George Benson, você tem que escutar Earth, Wind and Fire, você tem que escutar Cool and Again, sabe? E aí o camarada, Uhum. assim, sabe, começou a trazer um monte de coisas assim. Eu falei, cara, que é isso? Aí eu fui para casa dele, tudo. Ele morava lá em Sumaré, lá em Uhum. na Nova Veneza, é isso Ah, mesmo. morei lá já. E aí, cara, eu demorava tipo umas 2 horas para chegar na casa dele, tinha uma hora uma 50 minutos de aula e mais Uhum. 2 horas para voltar para minha casa. Então eu gastava mais ou menos a média de 5 horas para ir e vir na casa Era dele, um trampo né? do E caramba. ali eu fui Mas o aprendendo, que você estudou com aprendendo. ele? Oi? O que você estudou que você lembra com ele? Que eu estudei com ele, né? Foi o quê? Foi arpejo. Uhum. Estudei arpejo e formação de Uhum. acordes.
E também a digitação 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E essa foi a nossa vida. Você está entendendo? A Entendi. informação de acorde. Do, mi, sol. Aí vão do, mi, sol, do, mi. Sabe? Esses Isso aí. negócios. E vão As fazendo inversões. e fazendo as inversões. Esse lance. Foi. É. É. Então, bateu. É isso mesmo. Ó, Então, mi, sol, do, sol, do. exatamente. Então foi essas coisas, né? Eu comecei a estudar com ele, tudo tal. Ele falou assim: ó, Rodrigo, o negócio tem mais. Aí eu falei assim: então, falando desse negócio que tem mais, e essas harmonias que você faz aí, que parece que é um teclado que tá usando 12 dedos, como que você faz? Ele falou: ah, Rodrigo, isso daqui é segredo do papai. Isso daqui é o papai que me deu, né? Eu falei, então, cara, mas eu preciso desse segredo do papai. Eu falei, vai demorar para você chegar no segredo do papai. É uma época boa, né, cara? Aí eu Você tem peguei, quantos anos quando você fez aula com ele? Você lembra? Mais ou cara, menos? eu acho que eu fiz uns 6 meses com ele. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, pô, legal, tudo. Eu falei assim, mas você teve aula com quem? Ele falou, tive aula com ele e o Valverde, conhece? Conheço o cara fera de Campinas. Ensinou todo É, mundo. isso. Aí eu peguei e falei assim, o Hélio Valverde? Eu falei, então tudo bem, maravilha. Falei, sabe uma coisa? Cara, esse segredo do papai eu vou lá buscar com o Hélio Valverde. Eu acho que ele que é o papai. Ah, aí você foi fazer aula com ela, Valverde. Aí cheguei na casa do Hélio Valverde, tudo tal. Oi, Hélio, tudo bem, tal. Me apresentei e tal, né? Eu falo, nossa, mas por que você está me procurando? Ele mandou eu tocar, toquei e tal. Ele falou assim, legal, tudo, poxa, legal, você toca legal. Aí eu falei assim, ele falou, por que você veio aqui? Eu falei assim, porque você era professor do Joatão, né? Ele falou, sim. Eu falei, estudou quantos anos com você? Ele falou, estudou uns 2 anos aqui comigo. Falei, legal. Ele falou, mas o que você veio exatamente? Eu falei assim, porque eu quero aprender o segredo do papai. Ele tem uns acordes lá que ele faz, umas harmonias, que é só ele que faz. Aí ele fala assim, Rodrigo, desculpe-me, eu vou ter que te revelar um segredo aqui. Aquilo lá é só ele que faz. Eu não sei aquilo que ele sabe, cara. Hoje ele sabe tudo que eu sei, mas eu não sei aquilo que ele sabe. Eu falei, puxa, meu papai só entregou para ele mesmo, cara. É o pai dele mesmo. A Luciana Costa, minha amiga, está assistindo. Luciana Costa, seja bem-vinda aí na live. Oi, Luciana. Meu Tudo amigo bom? Cláudio também. Tudo Então, bom, rapaz, Cláudio? às vezes esse segredo do papai que ele estava falando era do pai dele mesmo. Não, Pai Deus. Segredo Ah, do pai papai. dele. É tipo assim, é uma coisa que Deus abriu pro cérebro dele e é ele, cara. Putz, cara. Assim, Boa noite. cara, o, cara, ele tocando guitarra não precisa de teclado, não precisa de baixo, não precisa de nada. É ele, cara. Ele fazia um É ele. acompanhamento completo. Ele era perfeito. Simplesmente isso. E Ele era aquilo porque, ficou na minha você cabeça. fala, ele era porque ele morreu? Não, é porque agora ele inventou de pegar o teclado, mas tudo bem. Ah, ele toca teclado hoje. Tá lá. Legal. Assim, ele toca bem o teclado, mas assim, assim, Toninho, na guitarra ele é descomunal, ó, simplesmente descomunal. Descomunal. o Rodrigo, entrou um cara fera aí na live agora, que é o Toninho Batera. Ô, Esse Toninho, Toninho Batera Blues, nós temos um trio que chama Web Trio. legal. O Toninho, Um dia eu vou ver vocês tocando aí. vai assim, ele tocou nada mais, nada menos, adivinha com quem que ele tocava? Não sei. Sivuca. Nossa, que
legal, meu. Pelo amor de Deus. Lucas, Dominguinhos, Oswaldinho, tocou também Nossa, com o Mestrinho, Trio Juriti, sim, Mestrinho do acordeão. legal. Esse cara é gênio na bateria, hein? É um gênio, vou falar pra você. É. Eu tenho o privilégio toda terça-feira de encontrar com ele tá aí assistindo. Ô, Toninho, ó, aqui também tem um grande músico aí, ó, um cara, gente boa demais, escreveu um método, não fala sobre o seu método, hein? Escreveu, inclusive, um método de musicalização infantil, é o Rodrigo Israel. Pode falar, Rodrigo, pode continuar. Legal. E falando de cara assim, gênio também, cara. Depois tenta dar uma olhada lá no YouTube e procura lá a última podcast do, do Montanhor, o baterista, cara, o Ah, Ramon. Cara, conheço. assim, eu tocava com ele, mas só que ele tocava atrás, né? Uhum. Então, eu sabia que ele estava fazendo um monte de coisas bonitas, cara, Vai mas ter um dia. eu nunca soube, na realidade, o que que ele fazia para ter todas aquelas sonoridades, cara. E dessa vez eu tive a oportunidade de ver o podcast dele, tudo filmado assim em cima, Uhum. dando close. Cara, eu fiquei assim absurdamente sem palavras, cara. Uhum. Assim, fiquei pasmo de tanta O grandiosidade de Ramon, técnicas que ele desenvolveu. Isso, Ramon. o Ramon, ele é muito criativo, né, cara? Ele Gênio. desenvolve, É gênio. ele é fora da caixa, né? Ele não fica Ele pensando é na caixa. gênio, cara. É. A gente fala que ele é de outro planeta. Tem um cara que pegou a escola dele, que é Drumfields, era do Ramon, né? Aí tem um Sim, cara que pegou a escola dele agora, que assumiu, é o Alexandre Cunha, também é um grande baterista também. sim, Alexandre Cunha. sim, sim. Então, e depois que você estudou, você chegou a estudar com o Valverde quanto tempo? Com o Valverde? Olha, com o Valverde eu estudei acho que mais ou menos uns 6 meses também, né? Legal. E Uhum. aí, mas só que a linha do Valverde, ela era um negócio assim mais rock, né? Mais rock and roll, tudo. Então ela não foi pro meu caminho, porque o meu lance eu queria os acordes, eu queria as harmonias, eu Uhum. queria o George Benson, eu queria, Aí, sabe, essas improvisações, esses lances, né? E aí eu peguei e fui estudar com o Alex Bittencourt, aí é outro nível, hein? Conheço entendeu? também. É, assim, Esse daí. é um caminho diferente, né? Uhum. Aí tal, fui na casa do Alex, tudo, abriu a casa lá pra mim, tudo, me ensinou. O Alex E falar pra você, Bittencourt, na época a aula dele era assim, não é que era cara, era eu que não tinha condições de pagar. E aí porque valia a eu, pena, valia cada centavo, né? cara, era assim, entrar cronometrando, eu já tava querendo 1.000 notas por segundo, né? Aham. E aí, assim, Danilo, ele, grande abraço, Danilo. aí ele vendia o pacote daquele horário naquele dia. Então, por exemplo, o meu dia era quarta-feira acho que às 4 horas da tarde, ou Uhum. 5 horas da tarde, uma coisa assim. Era meio final de expediente, acho que era. Eu sei que era final de expediente. Uhum. Então eu tinha que arranjar uma outra pessoa para entrar junto comigo, para a gente rachar aquele período, para a gente intercalar a cada 15 dias, para ele poder ter aquele ganho inteiro e ter o fechamento daquelas datas, naquele horário. Uhum. Então a gente estudava na quarta-feira e eu estudava intercalado com outro colega. E assim a Legal. gente fez. E a Uhum. gente foi andando, e depois mais para frente. Aí já conheci João Alexandre, tudo, essas Pô, cara, coisas, o né? Alex Bittencourt era de Campinas? Alex Bittencourt de Campinas. Cara, eu nunca mais ouvi falar dele aqui. Acho que ele nem tá mais pra cá, né? Eu acho que ele tá assim, porque eu Nunca acho que mais eu ouvi vi falar ainda dele. ele por esses dias aqui no Alma, inclusive, um dia que o Piapara estava tocando. É, tem outro que toca muito também, que eu fiz um podcast com ele esses dias, que é o Alexandre Baeta. Não, Fernando Baeta. Fernando Baeta, falei errado. Fernando Fernando Baeta. Baeta.
que também estava no mesmo dia lá que o Alex Bittencourt estava. Eles são do mesmo estilo, assim, mais ou menos, né? Olha, cara, De é tocar. mais ou menos, mas O não é Fernando não, cara. Baeta também é do jazz também, né? Da música brasileira. Então, sim, mas assim, o Baeta, cara, o Baeta, ele tem um negócio diferenciado, Ele cara. é Falar pra bom, né? você. Mas o Alex Bom, também, o Alex também. bom, bom é um cara ruim. Ele é muito Baeta, Baeta é excelente pra caramba. demais, é demais. O Alexandre, mas o Bittencourt também, né? Ó, o Danilo Zac foi meu aluno, ó, e toca muito hoje, está assistindo também a live. Danilo Zac. Grande abraço, Danilo. Cara, Inclusive, fazer um podcast com você, Danilo. cara. Mas o Alex Bittencourt também, o cara é genial também. Não, ele é muito bom. Nossa, músicas O maravilhosas. Campinas tem muito músico bom E atualmente. ele tem uma didática muito boa de passar, sabe? O que eu pude aproveitar ali com ele, eu aproveitei muito. Que E para mim legal. serviu, sabe? E depois, mais para Grande abraço, frente, fui meu tocando, irmão. fui mais ou menos mudando mais ou menos o meu esquema de repertório e tudo, porque o lance de ficar tocando com banda era muito complicado, né? Porque vai muito tempo e depois, sabe, ficar treinando frase que os camaradas às vezes não lê e tudo tal. Às vezes tá, e aí ficava 1.000 horas em cima daquele negócio, pensar de uma coisa. Falei, ó, o lance é o seguinte, agora eu vou fazer meio solo, fazer duo, fazer trio e meio que simplificar as coisas, sabe? Sem muito pra quê, Tá sabe? Fazer um certo. negócio mais objetivo. E uma coisa que Uhum. dá para você chegar lá e resolver ali na hora, sabe? Isso é Para não verdade. ter para não ter muito jazz. Assim, vamos tocar essa daí? Que tonalidade? É tal, tal. Vamos tocar o chacumpão, mas a gente vai pegar um chacumpão que vai ficar bonitinho. Do que você tentar Tocar, ficar isso. Tocar perdendo num tom mais 1.000 horas, cara, simples. em Tocar cima no de tom uma mais frase e simples. não resolver nada. Tocar no tom mais simples, um dó bemol. Isso! Só que em Que dó é o que, né? sustenido, sabe? Dó sustenido e tá tudo beleza, Dó né? bemol. E aí, e assim, e aí que acontece? Aí eu fazendo as minhas composições, um belo dia, eu escutando lá o João Alexandre, que era o voz e violão, puta de um Uhum. trabalho dele maravilhoso, tocando violão com voz e umas cordas, uns arranjos lindos. Inclusive tem uma música lá que chama Tu És Fiel. Putz, cara, essa música pra mim entrou dentro da minha alma. Uhum. E eu falo, puta, meu, eu falei, é isso. Eu falei, esse cara chegou onde que a minha mente chegou. E aí eu falei, sabe uma coisa? Quando eu compor a minha música, eu vou fazer um arranjo para violoncelo. Olha que legal. E aí, o que eu fiz? Fui lá, catei humildemente, com a minha pouca escrita, que agradeço ao mestre Samuel, o filho do capitão Sebastião, que me ensinou a ler as bolinhas certinhas nos lugares, Uhum. e também ao na época, sargento também, Luiz, de lá da SpaceX, também que me ensinou a ler a rítmica, né, do Que Pozzoli. legal. Então, essas questões eu devo Você serviu o agradecimento. exército? Oi? Você serviu o exército? Não, mas eu estava lá direto. Uhum. Estava lá direto. Os caras tudo de igreja. Todo mundo que toca, meu É, irmão, tudo da igreja. ou é veio da igreja ou é filho de nego de igreja. E foi quando Então, que você começou a estudar violoncelo? quando eu comecei a tocar violoncelo, foi justamente por causa disso daí. Olha só o que aconteceu. Eu falei assim, vou fazer um arranjo para cello. E aí, o que eu fiz? Fui lá, fiz a minha música, e escrevi o arranjo para violoncelo em clave de sol. Cara, e fui e entreguei pro Boca, que é um dos violoncelistas lá da Orquestra Sinfônica. Uhum. Ele olhou assim, falou assim, pô, cara, você escreveu com tanto carinho, Rodrigo, mas sinto muito, não vai rolar. Esse som só existe dentro da tua cabeça, porque assim, para você tocar esse arranjo aqui no violoncelo, você tem que ter no mínimo uma noção da extensão do violoncelo, da arcada, de como que vai ser a articulação. Senão não dá para fazer isso. Eu falei assim, poxa vida, cara. E ele falou assim, ainda mais, você vai ter que escrever na clave de Fá.
E eu não li a clave de Fá, eu falei, puta, meu, Só. mais outro problema para mim. Eu falei, agora eu tenho que aprender ainda o cello e tenho que aprender clave de Fá. E Uhum. fiquei com aquilo na minha cabeça. Não falei para ninguém. Fui para minha casa e aí, na época do casamento da minha irmã, a minha tia estava em casa, tinha chegado do Paraná, mais ou menos 75 anos de idade. E a hora que Uhum. eu entrei, ela pegou e parou assim: Oi, filho, que bom te ver. E ficou assim vidrada e deu aquela meio cristalizada, sabe? Uhum. Aí eu falei assim: Nossa, o que está acontecendo com a minha tia? Aí ela pegou: Filho, eu acabei de ver uma visão com você. Eu falei assim: Olha. Nossa, né? Eu falei: Será que a minha tia está alucinada, né? Fiquei pensando, sabe? Aí ela falou Uhum. assim: ô, filho, eu vi você tocando um instrumento novo. E, Eu falei assim, eu falei, tia, acho que é o violão que eu ganhei. Eu tinha acabado de ganhar um violão. Aí eu peguei, ela falou assim, não é violão, não. É um violoncelo. Eu falei, tia, sabe? Pô, ninguém contou pra ela. Eu falei, tia, você sabe o que é um violoncelo? Ela falou assim, filho, eu sou da roça, sou velha, mas eu não sou burra. Sabe? Violoncelo é aquele que parece violino e que toca na orquestra. Eu falei, tia, eu não tenho dinheiro para comprar um violoncelo, não tenho dinheiro para estudar violoncelo para pagar um professor, mas em nome de Jesus e de Deus, eu aceito o que a senhora viu com uma visão profética e a partir de hoje eu estou grávido deste violoncelo. olha, Cara, que legal. sabe, eu recebi aquilo. E aí, enfim, fui para a igreja, uma igreja que eu vou hoje, não vou falar o nome também, Uhum. só vou falar que ela fica nas intermediações do centro de Campinas. Uhum. E chegando lá, conversando com o maestro, eu peguei e falei para ele que eu tinha interesse de estudar violoncelo. Simplesmente falei isso. E ele falou assim, então fica tranquilo. Passou mais ou menos uns 9 meses, ele pegou e falou assim, olha, Rodrigo, a igreja disponibilizou uma verba aí para comprar 4 violoncelos. Falei, beleza. Aí o que acontece? O primeiro que chegou não foi meu, legal. O segundo também não foi meu, o terceiro também não foi meu, e o meu foi o Olha. quarto. E aí o que acontece? Quando eu peguei esse violoncelo, aí todas as vezes que o maestro me encontrava, ao invés de ele falar, ei, Rodrigão, tudo bem, como você tá? Ele já falava assim, e aí, Rodrigão, como... Não, e aí, como vai o cello? Eu não tinha mais nem nome mais. Era eu, como vai o cello? Como vai o cello? Aí você falou, o Eu, cello tá bem. eu falei, o cello vai bem, e a sua avó, tá legal? Aí, aí ele falou assim, Rodrigo, houve um investimento pesado, cara. A gente precisa de resultado rápido. Eu falei, cara, na altura do campeonato, eu estou fazendo concomitantemente, estou estudando para concurso público, estou estudando, estou fazendo pedagogia, estou fazendo história e ainda estou estudando para a OAB. Porque na Você fez direito. época. Você Oi? se formou em direito. Sim, eu sou formado em direito, sou especialista em direito previdenciário, né? Olha que Então, na legal. época, eu fazia o direito previdenciário e como eu fazia tudo administrativamente, não precisava de OAB. Uhum. Então, o que que acontece? Como ia ter algumas reviravoltas, né, por causa da mudança de governo, que eu não vou citar o nome, então eu Uhum. fui obrigado a ir atrás dessa OAB, entendeu? Uhum. E aí, graças a Deus, tem males que vêm para bem, fui lá e conquistei minha OAB e fui abrindo os meus leques, né? E daí Legal. ele falou assim, olha, Rodrigo, é muita coisa que você está fazendo, mas você tem que focar no cello e deixa todas essas coisas para lá. Eu falei assim, não, meu irmão, não é assim que a Ah, vida toca, a, não. A banda não toca desse jeito, a entendeu? Luciana falou que você é colega dela de profissão. Que legal. É Oi, que você é Luciano. pedagogo também, né? Pedagogo. Estou também. Ela também é Legal. professora. Luciano. E aí eu peguei e falei assim, sabe uma coisa? Sabe, aquilo ali foi me irritando, me irritando, me irritando. Um dia eu cheguei em casa
Eu falei, ó Deus, vou devolver o violoncelo, cara. Porque eu não aguento essa faca no meu pescoço, sabe? Agora as Uhum. pessoas têm cobrança comigo direto. E aí, enfim, um certo dia, eu entrei em contato com o maestro, que eu não vou citar o nome, e falei assim, ó, vou Uhum. devolver. Ele falou assim, para não ficar só nas nossas palavras, vamos marcar então na sexta-feira, você devolve e a gente toma um café. Eu falei, Uhum. beleza. A hora que eu cheguei lá na secretaria, na sexta-feira, a mulher pegou e falou assim: olha, secretária, olha, ele precisou sair porque ele foi atender uma demanda na escola onde a esposa dele trabalha e a filha dele aconteceu alguma coisa. E ele falou para você deixar o cello na sua sala que você dá aula. Eu falei, Olha. maravilha, então. E aí, o Mas que que você chegou a fazer aula do cello na época? eu cheguei até a estudar cello, sim, estudei um pouco, sim. E aí, Estudei cello, então estudei. continua falando aí que você estava falando, conclui. E aí, o que que acontece? Eu fui lá devolver o cello, aí eu guardei o cello na minha sala, daí eu falei, sabe uma coisa, vou fazer a minha última tocada. Fui, toquei, o som estava ruim, mas eu imaginava o melhor som da minha vida na minha mão. Aham. E fui imaginando aquele som, como fosse o maior virtuoso e tudo. Depois parei ali, dei a minha aula e chamei uma pessoa, né, para conversar e falei para ela, olha, o negócio é o seguinte, vão comigo numa igreja lá em Valinhos, porque tem um cara lá que ele ora e os milagres acontecem, sabe? Olha que Tem legal. igreja que você vai, as pessoas falam do milagre que Jesus fez, mas parece que só ficou lá no passado e Uhum. agora não acontece mais, você entendeu? Aí eu falei assim, não, os negócios acontecem ainda, é que as pessoas elas não buscam se afinar, né? Entendi. E aí ela perde a ligação e não consegue as realizações. Falei, vamos lá, Uhum. você vai ver que o negócio funciona. E lá ninguém conhecia ninguém, a gente não conhecia ninguém, mas eu vi que o negócio funcionava, porque eu vi no vídeo, eu vi Uhum. num vídeo de madrugada que o meu amigo foi lá e não tinha me avisado, e o pastor lá falou tudo da vida dele, os negócios que estavam acontecendo, cara, que eu sabia que ele tinha falado para mim naquela semana, Uhum. e eu falei, pô, e ele foi lá e não conhecia ninguém. E o pastor falou tudo que estava Eita. acontecendo com ele, e mostrou até a solução. Eu falei, Uhum. caraca, meu, eu tenho que ir lá. Aí quando eu fui, já levei essa minha amiga. A hora que ela viu, cara, os negócios acontecendo, o cara colocando a mão na pessoa, a pessoa vomitando a enfermidade para fora, e acontecendo um monte de coisa, pessoa sendo curada na hora, sabe? E ela falou assim: Nossa, cara, que espantoso isso. Será que ele faz uma oração por nós? Eu falei assim: Ele não vai fazer, porque ele só vai fazer aqui no atendimento na hora. Depois, no final, você tem que procurar um dos auxiliares dele, os auxiliares que oram. Aí tudo bem. A hora que terminou, ela falou assim: vamos descer e vamos naquele senhor lá que está de paletó. Era Eu falei você? assim: não, naquele senhor não. Eu falei assim: vamos naquela senhorinha lá, ó. Ela falou: naquela senhorinha? Ela falou: por que naquela senhorinha? Eu falei: porque aquela senhorinha, eu sinto que tem uma energia boa e eu sei eu consigo sentir quem tem bastante tempo de oração. Aí a hora que nós descemos e fomos na direção da senhorinha, já tinha 30 pessoas na frente daquela senhorinha. Aí ela falou assim: Eita. Rodrigo, tem muita gente, vamos lá naquele cara mesmo. Eu falei assim: vamos lá, pensa comigo. Porque na frente dele tem 3 pessoas e na frente dessa senhora tem 30. É só pensar. Eu falei: ó, nós não somos casados, não temos ninguém, não tem ninguém esperando a gente em casa, não tem periquito para dar água, não tem pardal, não tem cachorro, a gente vai ficar aqui então, tal. E aí nós ficamos até o final. Aí Uhum. chegou na hora dessa moça receber a oração, cara, essa moça eu conhecia há 10 anos, mas teve coisa que essa mulher falou dessa moça que eu falei, putz, isso eu não sabia, sabe? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Ela falou de coisas que tinham acontecido e coisas que estavam por vir, alertando-a de um perigo que estava iminente, sabe? Prestes a Uhum. acontecer. E aí eu vi tudo aquilo ali, tudo acontecendo e aconteceu de fato. Falou até mesmo da prova da OAB, que ela ia passar e tudo, tal, etc., que a gente estava estudando na mesma época. Uhum. E mostrou para a mulher, ela
fazendo a prova da OAB, passando e etc. Sabe, o negócio tudo certinho, cara. Aí eu falei, meu Deus, que legal. Aí a mulher pegou e olhou para mim e falou assim, já tinha terminado todo mundo, já era 11h15 da noite. Ela falou, você quer uma oração também, meu filho? Eu falei assim, senhora, eu só estava aqui esperando ela ter oração. Eu, sim, mas uma oração não vai ser demais, né? Não vai prejudicar ninguém, então eu aceito. Aí ela pegou a minha mão e só falou assim, 3 palavras: Senhor Deus, abençoe o teu filho. E parou. Aí eu fiquei assim, nossa, que oração, né? Da minha amiga foi uma oração de 5 minutos, a minha só foi 3 palavras. Sabe? Aí eu peguei e fui tirar a mão, porque ela parou de falar. Aí ela falou assim, não tira a mão não, meu filho. Eu falei, Eita. Eita mesmo. Aí ela foi tirar a mão, ela não tira não. Ela falou, agora pode tirar. A hora que tirou a mão, ela falou, meu filho, você toca algum instrumento? Eu falei, acho que, né, dizem que toca, né? Eu Estou aí tenho. tentando. Ela falou assim, que instrumento você toca? Eu falei, bom, o que posso dizer é que toco violão, guitarra. Ela falou assim, não, mas não é isso que eu vi. Eu falei, mas o que a senhora viu? Ela falou assim, Deus me mostrou você numa sala tocando um instrumento e o som, ele enchia toda a sala e Deus falava que gostava de escutar o som desse instrumento. Eu falei, mas eu toco guitarra, eu toco baixo. Ela falou, não é isso não. Eu falei, senhora, mas então me fala como que é o instrumento que a senhora viu. Ela falou assim, olha, meu filho, eu sou leiga, eu não tenho muito conhecimento, mas o que eu vi nessa visão é que você estava sentado na sala e tinha um instrumento que parecia um violino. E ele estava assim no seu peito e você fazia com uma vara assim para o lado direito e para a esquerda. E ele Eita. dizia que você gostava, que ele gosta de escutar o seu som, que ele fica muito feliz. Eu falei, nossa, pelo menos alguém gosta do som do meu cello. Porque minha irmã, lá, ela A fechava a pessoa mais porta e saía importante correndo. que gostava, né? A pessoa mais importante que ele. É. Aí eu falei, puxa vida, eu falei, Deus gosta do meu som. Eu falei assim, então, sabe, é o suficiente, eu vou pegar o cello de volta. Aí nisso, quando foi 11h20, o maestro pegou e mandou assim, ô, Rodrigo, você já deixou o cello na igreja? Eu falei, deixei, mas estou indo, já estou voltando lá para pegar de volta, porque Deus gosta de ouvir o som do cello. E eu falei, depois eu te explico isso daí. Tchau. Puf. Voltei lá para a igreja, falei para o guarda abrir a igreja lá para mim, abriram tudo. Fui lá, peguei o cello e levei para casa. Comecei a tocar de novo, e aí a cobrança veio de novo. Até que então eu falei assim, Deus, eu vou devolver. Vou devolver. E aí, o que acontece? Aí, no domingo, aparece meu sobrinho, que é conhecido como Bruno Black, foi eu que ensinei música para ele também. Aham. Hoje ele aí viaja o Brasil todo aí com música, Uhum. é professor de música também, de canto, e ele ia tocar numa igreja perto lá da minha casa, e aí acabou que o horário ficou meio que errado. Aí eu falei assim, já que não vai dar para você ir lá na igreja lá onde você ia, vai aqui na Uhum. igreja dos nossos familiares, porque faz tempo que você não vê o pessoal e o pessoal também não te vê. Então, aí a gente se encontra ali, tá todo mundo bem bolado. Uhum. Maravilha. Ele foi na igreja antes, eu tomei banho, fui depois. Chegando lá, o que o camarada fez? Sentando lá, o pastor começou a orar lá pro pessoal e começou, sabe, ir na vida das pessoas e orando também, e revelava qual que era o problema que a pessoa tinha, ia lá, colocava a mão, e nisso, do nada, meu sobrinho pegou e veio até mim e falou assim, ó, tio, Deus mandou eu ministrar enquanto o pastor, ele mandou eu cantar enquanto o pastor está orando pelo pessoal. Eu falei, isso, e o que eu tenho a ver com isso? Qual que é o meu papel nisso? Falou com você. Ele falou, não, eu quero que você toca enquanto eu canto. Eu falei, então se Deus falou com você, então você vai lá e resolve a parada, coloca pelo menos o violão no plug, afina tudo certinho. A hora que tiver tudo certinho, aí você me dá um toque, eu vou. Porque se Deus falou com você, a responsabilidade é sua. Cara, assim ele foi.
Aí ele começou a cantar, eu comecei a tocar, a igreja, fogo subiu, o fogo, sabe? Terminou ali o pastor de orar pelo pessoal, pegou e voltou assim, apontou o dedo pro meu sobrinho, que ele não sabia da jornada do meu sobrinho, e falou uns detalhes, cara, que ninguém sabia. Eu sabia. E aí ele falou assim, olha, sobre isso ainda não aconteceu, mas não é para você se desesperar, mas isso daqui vai acontecer assim, 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 nesse tempo, assim, 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 tal. E depois só pegou e olhou assim para mim e falou assim, Rodrigo, você já sabe o que Deus quer de você. É só isso. Você já sabe do que Deus quer de você. Na hora que ele falou isso daí, os meus olhos assim foi como se fizesse um telão de cristal líquido. Eu vi a minha tia e aquela senhorinha falando assim, Deus gosta de ouvir o som do violoncelo. Olha E que a minha lindo. tia, e a visão da minha tia, eu vejo você tocando violoncelo. As duas convergiram na mesma Olha tela. que Eu falei, tá. legal. Fui para casa, cara. Entrei no meu quarto e comecei a orar e buscar palavras de como ouvir a voz de Deus, como, sabe, tudo. E fui ouvindo palavras no YouTube da meia-noite até as 3 horas da madrugada. Legal. Depois das Ó, um 3 da momentinho só, um madrugada. momentinho só. Mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo de Jesus, seu xará, hein? Ô, Rodrigo de Rodrigo de Jesus, Jesus, você é de Jesus, pô, grande então você abraço. tá com a melhor pessoa. Ele falou aí. Ele falou meu nome verdadeiro aí. E aí, o Então, que que aí acontece? você começou a ouvir a oração, pode continuar. Até madrugada. Aí eu Ouvindo. comecei a ouvir os ensinamentos de como orar para ouvir a voz de Deus. Aí eu orei das 3 até as 4 horas da madrugada. E às 4 horas da madrugada eu fui dormir, acordei às 8 e fui fazer meus trabalhos. Chegou na terça-feira, eu fiz a mesma coisa. Daí eu fui como ouvir a voz do Espírito Santo. Aí fui até as 3 horas da madrugada, orei depois das 3 até as 4. 8 horas levantei, fui fazer meu trabalho. Da terça para quarta, é como ser guiado pelo Espírito Santo. Fiz a mesma coisa, orei das 3 até as 4. Mas só que quando eu levantei de manhã, eu falei, hoje eu não vou fazer planejamento. Eu vou fazer aquilo que eu tenho, que são as minhas obrigações, mas eu vou pedir para o Espírito Santo me conduzir. E falei para ele, eu falei assim, Deus, está vendo ali, ó, eu quero devolver o cello que não é meu, porque aquilo é emprestado, se é emprestado, tudo que é emprestado tem que devolver, aquilo não me pertence, eu tenho aqui esses cartões, se o senhor quiser, o senhor pode me arranjar três clientes, eu compro um violoncelo bala. Ou se não, o senhor arranja quem tem dinheiro e me dá esse dinheiro. Ou não sei o que o senhor vai fazer, eu não sei. Eu só sei que a minha parte eu vou fazer. Eu vou tocar o violoncelo, mas eu quero que o senhor abra essas portas para mim, porque eu tenho que devolver esse cello. E me conduza. Fui seguir a minha vida, fazer os meus trabalhos. À noite fui dar aula e dei aula até as 9 horas da E noite. A você hora que pegou, dá aula do que dessa época? dava aula de harmonia, improvisação, Ah, violão, era né? de música, eu achei que era aula na escola. Não, violão, música. Ah, E aí, enfim, chegou 9 horas, eu falei assim, ao invés de eu fazer o que eu sempre fazia, já pegar, chamar o Uber e ir embora, naquele dia eu falei assim, Espírito Santo, o que o senhor quer que eu faça? Aí veio assim, vai lá no culto. Aí eu falei assim, mas 9 horas, o culto já acabou. O que que eu vou fazer no culto? Aí veio assim, como se fosse uma voz, sabe? Vai lá e você vai parabenizar as pessoas que vieram pela primeira vez e que elas fizeram a melhor escolha. Quem aceitou a Jesus como Salvador fala que eles fizeram uma, fizeram uma ótima escolha. Só isso. Aí eu falei, então tudo bem. A hora que eu chego lá, 9 horas não tinha acabado ainda. Aí quem que tá tocando lá nesse dia? Tá cantando uma moça que é a Aline, que canta pra caramba. E tava tocando um cara que chama Diego, não vou falar o sobrenome. E também tava tocando, sabe quem? Um cara que é
o diretor da Nelo. Olha só, que Lucas, interessante. o Lucas. É o Lucas. Ele tava tocando uma escaleta. Cara, os caras tocaram, era um trio, mas o céu desceu, velho. Eu nunca vi uma coisa tão gloriosa. Aquilo ali para mim foi arrebatador. Você tá entendendo? E o povo chorando, sabe? Chorando copiosamente. E aí, Olha depois que que eu legal. cumprimentei o pessoal, tudo, parabenizei por ter tido aquela atitude de se declarar, sabe, aceitando Cristo como o único Filho de Deus, tal, Uhum. tal. Depois eu falei, e agora? O que que eu faço? Vou embora? Aí veio a voz assim, falou assim, vai e agradeça aos músicos por ter trazido o céu aqui na Olha que Terra. legal. Eu falei, nossa, cara, aí eu fui, agradeci um por um e falei, muito obrigado por ter trazido o céu aqui na Terra. Deus te abençoe Olha por ter que tocado. E o último que eu fui trocar ideia, que eu não conhecia, foi a primeira vez que eu ouvi, o a Lucas. única pessoa que eu conhecia ali era a Aline, e aí eu peguei e fui conversar com o Lucas, falei, ó, Deus te abençoe e muito obrigado por ter trazido o céu aqui na Terra. E Olha, também ter apresentado esse instrumento novo, que é uma oportunidade, uma escaleta. Ninguém nem sabe que isso existe. é E ele verdade, é falou que é lindo, só né? ele e fala assim, nossa, cara, mas você está agradecendo? Ninguém agradece. Eu falei assim, estou agradecendo. Ele falou, você é músico? Eu falei, eu tento, mas quem mandou você agradecer? Por quê? Eu falei, porque Deus mandou eu agradecer. Simplesmente E isso. foi a partir dali que você foi para Nelo? Então, dali começou os nossos contatos. Na época, a Nelo não era toda aquela Nelo. É, A Nelo era lá no fundo de uma escola, lá na frente, numa garagem, né? E uhum. aí ele pegou e falou assim, olha, que você toca? Aí eu falei, né, eu toco violão, guitarra, baixo, tudo, mas o meu desafio agora é em tocar violoncelo. Eu falei assim, nossa, o violoncelo tem um som bonito, né? Eu falei assim, é. Ele falou assim, você tem cello? Eu falei assim, não tenho, né? Eu tenho um emprestado, né? Mas eu tenho que ter o meu porque eu preciso devolver esse. Ele pegou e falou assim, ó, se você tiver interessado, eu tenho um amigo que está com um cello e ele está dispondo. Eu falei assim, bom, se ele te dispor o cello num preço módico e a gente de repente possa fazer um bem bolado, eu tenho uns violões lá, tem alguns equipamentos aí, sabe, para quebrar o preço, a gente pode fazer um negócio. Ele Uhum. falou assim, não, ele não está vendendo não. Eu falei, mas se ele não está vendendo, por que você está me falando que ele está dispondo? Eu falei, você está doando. Eu falei, o quê? Doando? Cara, você entendeu? Eu estava orando Estava orando para comigo, Deus 3 mandar para dias, você. cara. É. Eu falei, que? Como que é? Doando. Eu falei, cara, então liga lá pro doador agora e fala que o recebedor já tá aqui. Cara, ele pegou e ligou. Aí quem foi que atendeu foi o Rômulo. Falou, Rômulo, o negócio é o seguinte, o Thiago tá com você? Sim, está. Por quê? A pessoa para receber aqui a doação está aqui na minha frente. Simplesmente Era assim. você. Aí ele falou assim, é, mas bate com aquilo que nós conversamos? Bate, é ele mesmo. Só foi isso. Eu não sei o que é ele mesmo, não sei o que eles conversaram até hoje, eu não sei. Não E sei. você pegou naquele dia o cello. Não, aí eu fui buscar o cello no dia seguinte. Cara, aquele dia eu nem dormi, meu irmão. Nem dormi. Imagina, eu fiquei ouvindo o cello, levantei de manhã, A cara. Luciana, ô Luciana, abrindo uma ressalva para a Luciana, ela falou que ama o Instituto Anelo. Nossa, Eu e o Rodrigo se conhecemos lá, no Instituto Anelo. Eu estava lá num dia produzindo uma cantora e o Rodrigo estava fazendo a apresentação e a gente se conheceu lá. É um instituto Luciana, maravilhoso. seja bem-vinda na Nelo, viu? E aí, enfim, sabe? E você Aí começou a eu estudar na Anelo a partir daquele momento? Não, porque lá não tinha professor. Você tá entendendo? Aí eu tinha mais esse detalhe. Aí meu irmão foi lá buscar o cello comigo, tudo. E a hora que eu cheguei em casa, eu fui na casa da minha irmã, que é vizinha, e mostrei o cello para ela. Ela falou assim: Nossa, que lindo! Ela falou assim: É novo, Rodrigo? Eu falei assim: É semi-novo, é quase novo. O dono quase não usou. Ela falou assim: Então, Rodrigo, se ele é seminovo, não é esse ainda que a tia falou. Porque ele é usado. A tia falou que você vai receber um violoncelo novo. Olha, Eu falei,
Eu falei assim, então eu recebo esse daqui como semente de gravidez e eu recebo uma gravidez de um violoncelo novo feito pelo melhor luthier do Brasil. Enfim, Eita! e assim eu fiz. Em 9 meses, daqui em 9 meses eu fiquei com dor no olho, fui numa igreja, um pastor pegou, revelou que eu estava com dor no olho, entendeu? Ninguém sabia disso. E que eu tinha ficado 3 dias, 3 noites, melhor. Ele falou, inclusive, os detalhes, que eu estava tentando amenizar a dor do olho e tinha uma bactéria no meu olho Nossa! e que naquele dia eu teria que fazer uma operação e eu viria a óbito. E Deus fechou a minha sepultura. Ô, E ele falou assim, e ainda mais, para mostrar que é verdade, Deus está te curando agora. E foi como se fosse uma bexiga esvaziando. Foi, cara, nossa! parou. E ele falou, e outra, Deus está te dando sabedoria do céu e está te dando ainda nesta semana algo muito valioso. Cara, na hora que eu fui curado, a primeira coisa que eu lembrei foi de um amigo meu que tinha perdido 60% da visão dele. E esse amigo, ele foi meu primeiro patrão, né? Que me instruiu no direito. Ele fui lá falar com ele, tudo, e contei para ele a história, tudo. E ele falou o que eu estava fazendo. Eu falei que eu estava fazendo composição, que eu estava tocando cello. E ele me perguntou como que foi que o cello chegou. E aí eu contei a história para ele. Ele falou assim: então, o seu violoncelo não é um violoncelo novo? Eu falei assim: ainda não. Ele falou assim: então, hoje você recebe um violoncelo novo. A sua incumbência é só de procurar o melhor luthier do Brasil. Olha só, ele falou com todas essas palavras, cara. Ele falou exatamente o que você estava procurando. Exatamente. Ele falou, esse é o seu trabalho. Ninguém está falando de preço. Só isso. Fui, coloquei no Google, melhor luthier de violoncelo do Brasil. Apareceu lá, Cláudio Bensal. Aí o cara mora a 15 minutos da minha casa. Olha só que maravilha. Aí o cara fez o meu cello 9 meses. E aí eu fiquei ainda com o cello, tudo novo. O outro eu dispus para uma outra pessoa que estava necessitada, graças a Deus. E quem pagou esse cello seu? Quem pagou? Cara, quem pagou foi Deus, cara. Porque é muito caro, né? Quando é feito por luthier bom, né? Muito caro. Chega uns 20 mil, 30 mil. Caro. Então, aqui, ó. Ó, eu vou dar uma mostrada aqui, ó. Aqui tá ele aqui do lado, né? Qual? Pelo menos. Azul? Ah. Isso, o azul. Cara, eu primeiro, antes de ganhar o cello, eu ganhei. Boa noite, meu amigo Samuel. Antes de eu ganhar o cello, eu ganhei o case. Eu falei, o violoncelo que Deus vai me dar é na altura do case que ele me deu. Ah, você ganhou o case primeiro. Essa é a prova, né? Uhum. Aí, ó. Olha só que coisa linda, hein? E hoje você estuda na Anelo. E hoje eu estudo na Anelo. Uhum. Deixa eu tentar aqui, pegar aqui. Te ajuda. Vamos ver. Um pouquinho. Aqui, ó. Olha que lindo, rapaz. Luthier. Como é o nome do cara, do luthier? Cláudio Bensal. Eu recomendo. Se for lá com a minha recomendação, tem preço especial. Ah, é? Opa, aí sim. E o cello é um instrumento mais difícil de tocar um pouco, né? Oi? O cello é um instrumento mais difícil de tocar, né? Ele é mais espaçoso, né? Ele é mais espaçoso, você tem que abrir mais. Aí que foi que eu vejo a vantagem de você estudar dissonantes, né? Porque tem que abrir os dedos, né? Então isso acabou meio que me ajudando nesse desenvolvimento. Que instrumento lindo, cara. Instrumento lindo. Eu fiz aula na ULM, em São Paulo, que é a Universidade de Livros de Música Tom Jobim. Hoje é IMESP. Rapaz, mas eu ia nos corredores da ULM, na época, quem estudava lá também, na mesma época que eu estudava, era o Rubem Faria, baixista. O Rubem Faria, inclusive,
estava aqui dia 3, agora terça-feira, estava tocando com o Mark Stern. Que Ele ele... estava acompanhando. sim. O Sim. Rubem Falico estava lá na mesma época que eu, na ULM. Ele também era aluno lá, né? E aí, Que rapaz, legal. tinha umas mulheres nos corredores que ia subindo com cello, tocando aquelas peças mó difíceis, Paganini, essas coisas. Nossa, eu Sim. falava, nossa, que lindo, cara. Tinha umas, assim, você subia no corredor, cada lugar que você subia, tinha uma pessoa tocando. E tinha uma mulher lá de cabelo curto, que ela tocava umas peças eruditas, que eu falar para você, coisa linda. Viu? Olha, a Luciana te elogiou aqui, ó. Elogiou a gente, né? Elogiou a gente. Ela falou, Ah, de é? todas as lives que eu assisti, essa foi a melhor por causa desse testemunho. Cara, ô, Luciana, Deus te abençoe, sabe? Só estou aqui e a minha intenção foi justamente, sabe, mostrar que, sabe, quando você tem um sonho e você acredita no divino, criador, tem gente que chama ele de nomes diferentes, tem lá God, Uhum. e Yeshua, e enfim, sabe? Mas assim, o Criador, sabe? Quando ele te dá uma visão, te dá uma mente e te dá um sonho, é porque ele te dá a capacidade de você realizar. E eu te agradeço, viu, Luciana, pelo carinho. Deus te abençoe e a todos também. Você falou a verdade. Quando Deus dá. Você falou isso no começo da live, né? No começo da live. Exatamente. Agora, antes de fechar a live, antes de terminar, eu queria que você falasse do seu livro que você vai lançar, porque é muito interessante esse material seu aí. Musicalização infantil, né? Sim. Olha, eu estou aqui com esse livro aqui, né? Que é Brincando com Ritmo. E aí eu até Uhum. peço pessoas que puderem me ajudar patrocinando, no caso que eu preciso de editora, tudo porque custa isso, né? Se alguém puder fazer uma parceria aí comigo, principalmente pessoas que têm interesse pela educação. Então isso daqui está sendo direcionado principalmente para um público-alvo, que são músicos, educadores, professores, pedagogos, Uhum. monitores, tutores, pais e mães, todas essas pessoas que têm interesse de ensinar a musicalização, né? Música de uma forma lúdica para a criança, né? Então pode ver assim, um desenho aqui, você vê uma Eu vou te criança. passar depois, não interrompendo você, mas depois eu vou te passar o contato da Luciana, porque ela falou que tem um espaço de pedagógico, ela está te convidando para você tocar no espaço dela, chamar Arco-Íris. Maravilha! Aí eu vou deixar o número do meu WhatsApp. Meu Eu passo, WhatsApp é eu passo, 19. eu Oi? passo para, eu passo o seu Tá, contato, eu conheço tá. ela. Mas aí eu já vou deixar aqui também registrado para quem tiver interesse. É Isso, 19 uhum, 982 29 28 10. Repetindo, uhum, 19 982 29 28 10. Então, assim, é uma forma lúdica uhum, de ensinar rítmica para as pessoas. As claro. crianças podem brincar com rítmicas e elas vão aprender. Então, não vai. Olha, é impossível não aprender com esse método aqui, Uhum, sabe? Não é gabando, não, mas eu que coloquei muitas legal. pessoas na estrada e eu provei que em pouco tempo essas pessoas podem conseguir. Então, assim, no mínimo, de 6 meses a um ano, no máximo, a pessoa já tem capacidade de ter uma boa leitura rítmica e também até mesmo escrever ritmicamente. Uhum. Emerson sou eu. Meu nome é Scott, mas eu sou conhecido. Meu nome é Emerson, mas sou conhecido como Scott. A Josi, a sua esposa, está mandando o seu contato aqui. Ela Legal. colocou. Legal. Beijo, Então, e amor. o que Muito que você fala nesse obrigado. material? O que que você fala nesse material? Olha, no material, eu explico aqui, né, a introdução, como foi que eu aprendi a música, como foi que eu escrevi, como é que eu coloco ela de forma ludicamente, como que eu desenvolvo esse trabalho. Então, eu ensino o que que é rítmica, eu ensino
como o que é coordenação e como trabalhar com essas formas de coordenação motora, como que você pode fazer, colocar músicas e você pode trabalhar com as figuras rítmicas também, né? Então você pode trabalhar com esses ritmos, tanto batendo no corpo, batendo na palma, você cantando, você assoviando, você tocando um instrumento de sopro, você tocando um instrumento percussivo. Então eu coloco ali os desenhos e as figuras para que as crianças e qualquer pessoa possa aprender, né? Uhum. Então tem aqui todo um detalhamento, né? E aí vou fazer um curso de imersão, né, para os interessados, que vai ser em julho, agora no período de férias, e eu vou abrir o curso para 30 pessoas, né? E os 10 primeiros interessados que me mandaram o WhatsApp, eu vou dar 10% de desconto. Legal. Aí vai dar muito certo você dar aula no espaço da Luciana, porque ela mexe com criança, parece. Legal, E você maravilhoso. é uma forma de ensinar musicalização infantil muito legal, muito bacana, né? Sim, e daí eu posso estar ensinando também, inclusive, os educadores com quem que trabalham com ela, né, para elas dar esse continuamento, essa continuidade com as crianças, né? Verdade. Então, acho que isso é interessante também para o público-alvo de pessoas que têm escola de educação infantil, né? Você também trabalha na área do direito também, como advogado. Sim, sou advogado previdenciário, né? E aí eu trabalho especialista em aposentadoria e eu também faço inventário, né? Legal. Eu trabalho na parte patrimonial. Então aí a pessoa faleceu, por exemplo, tem que fazer regularização de todas as documentações da casa, tudo. Então isso aí são, né, os do ofício, né? As coisas que eu faço. É bom que você tem um plano B, né? Você não só tem um plano A. Meu irmão, é disso que eu tô te falando. Sabe, aí que tá. Ó, eu vou puxar mais um link. Sabe por causa do quê? Porque um dia eu estava fazendo um cursinho, e aí eu falei, eu vou prestar o vestibular para música. Então, já que eu vou prestar o vestibular para música, comecei a ler as literaturas dos músicos, né? E aí eu vi que todos os músicos bons, que não tinham outra formação acadêmica, morriam de fome, morriam pobres, morriam de cirrose, morriam na miséria. E aí eu via lá quem eram os músicos de renome. Tom Jobim. Aí qual que era a formação do Tom Jobim, você sabe? Maestro, só isso, né? Não. Direito, advogado. Camarada, pode ver que ele sempre de paletó, de gravata, de terno. Camarada, Tom Jobim formado em direito. Tá? Ele chegou a trabalhar nessa área? Cara, o que ele fez, eu não sei, mas que ele era formado em direito. Mas a música para ele trouxe muita coisa. Mas só que assim, acaba abrindo outras portas. Por exemplo, eu com direito, eu tenho um acesso hoje que, puxa, eu simplesmente sendo músico eu não teria. Você está entendendo? Exatamente. Então, assim, aí eu fui ler a biografia também de Gilberto Gil. Gilberto Gil formado em música? Não, formado em administração de empresa. E depois o que acontece? Aos 18 anos de idade, o camarada foi vereador da cidade dele. E depois, você sabia, a trajetória se tornou ministro da cultura. Se ele fosse simplesmente músico, meu irmão, ele não ia ter todo esse caminhar. Aí você vê lá o Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda é formado, parece que em arquitetura. Era demais. Entendeu? Arquitetura. O Guilherme Arantes, eu não sei se ele é médico ou dentista, entendeu? Aí você vai vendo que assim, tudo tem alguma coisa por detrás do de trás, além de ser músico, simplesmente. Exatamente. Tá? Então, assim, eu tenho amigos hoje, eu vejo os meus amigos hoje, os mais ricos que eu tenho, os meus amigos músicos são juízes, advogados, são desembargadores, são médicos, são engenheiros, entendeu? São empresários. Então, eu acho que é interessante o cara ser músico, mas acho que ele tem que ter algo mais. E eu até vejo, por exemplo, que é até uma questão bíblica mesmo, que Davi era um cara que tocava harpa, mas ele não tocava só harpa, ele tomava conta de rebanhos,
Então, ele sabia defender o rebanho de uma ovelha, quer dizer, defender a ovelha de um leão, defender de um urso, e depois o camarada foi um grande lutador que derrubou um gigante. Uhum. E depois ele foi treinador de um exército e se tornou rei. Cara, então assim, sabe, tem que ser exponencial. Você tá entendendo? Verdade. Você tem que ter mais do que tocar. Porque senão, sabe? E aí isso me deu um insight. Eu falei, eu preciso de algo mais. Uhum. E você é empresário. Eu acho interessante a pessoa ter um plano B, porque às vezes uma área não vai tão bem, né? Você tem a outra área que consegue destacar. Mas, mas eu estava vendo esses dias, eu fiz um podcast com o Mozart Mello, e ele estava falando do Alan Rosberg, que foi um dos maiores gênios da música no mundo. Ele falou que ele estava pedindo vaquinha à família dele, não sei se é da Alemanha, para enterrar ele porque não tinha dinheiro. Olha só, não pode isso, cara. O cara era gênio, o cara era conhecido no mundo inteiro. Então, a Luciana falou que vai chamar você para conversar depois. Parece que a mãe dela está se aposentando e você vai ser... ela ganhou já... Você ganhou mais um cliente. Maravilha, Deus abençoe. Obrigado, Luciana. Eu vou fechar a live, então, já também, né? Já está acabando. E obrigado, assim, o Rodrigo Israel, muito obrigado por participar, né? E se você quiser dar um conselho final aí para quem quer entrar no mundo da música ou quem quer ter um plano B, já pode deixar a sua dica. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer a você pela oportunidade e a todos que ouviram esse podcast. Espero que, de alguma maneira, o que nós conversamos hoje venha contribuir para a vida de vocês. Quero agradecer também a minha esposa, que me ajudou aqui, me auxiliou em tudo, graças a Deus. E tchau para vocês todos. E eu quero deixar aqui uma mensagem, sabe? Deus, ele é universal. Deus não pertence a uma religião, Deus não pertence a uma instituição, a um grupo A, a um grupo B. Sabe, se conecte com o divino e fale com ele, e se você tem um sonho, ele te capacita para realizar. É isso, that's all. Opa, gratidão, viu? Grande abraço e obrigado a todos aí que participou, obrigado mesmo a todos mesmo, a Luciana, a todos, Rodrigo de Jesus, e a você também, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E esse vídeo vai ficar também no YouTube, e no final sempre eu mando 2 músicas minhas para as pessoas que participam para ouvir. Aí eu vou deixar com você para você ouvir e você fazer uma avaliação. Maravilha, Deus abençoe. Minha esposa também está mandando um abraço e um agradecimento. Fala para ela que eu agradeço também muito a participação dela, tá bom? Tá, Deus abençoe. E até a próxima, tá bom? Eu vou colocar no YouTube isso aqui. Grande abraço a todos. Obrigado. Até a próxima. Até.